Irmãos e irmãs, espero que aqueles que estão visitando Salt Lake tenham a oportunidade de apreciar as cores e o perfume das belas flores da primavera no jardim ao redor do templo. A primavera traz uma renovação de luz e vida, lembrando-nos por meio do ciclo das estações da vida, sacrifício e ressurreição de nosso Redentor Jesus Cristo, pois todas as coisas prestam testemunho dele. Contrastando com esse bonito cenário de primavera e com seu simbolismo de esperança, há um mundo de incerteza, complexidade e confusão. As exigências da vida cotidiana, educação, emprego, a criação dos filhos, a administração e os chamados da igreja, as atividades seculares, até mesmo a dor e o sofrimento de uma doença inesperada ou uma tragédia podem nos desgastar. Como podemos livrar-nos dessa teia emaranhada de desafios e incertezas e encontrar paz de espírito e felicidade? Muitas vezes somos como certo jovem comerciante de Boston, que em 1849, segundo conta a história, foi contagiado pelo fervor da corrida do ouro na Califórnia. Vendeu tudo o que tinha para tentar a sorte nos rios da Califórnia, que lhes disseram estar repletos de pepitas de ouros tão grandes que dificilmente poderiam ser carregadas. Dia após dia, numa rotina interminável, o jovem mergulhava sua peneira no rio que voltava vazia. Sua única recompensa era uma pilha cada vez maior de pedras. Desanimado e sem dinheiro, ele estava prestes a desistir, até que um dia um garimpeiro velho e experiente lhe disse: "É um belo monte de pedra, esse que você tem aí, rapaz." O rapaz respondeu: "Não há ouro aqui, vou para casa." Aproximando-se da pilha de pedras, o velho garimpeiro disse: há ouro aqui sim. Você só tem que saber onde encontrá-lo." Ele pegou 2 pedras e bateu uma contra a outra. Uma das pedras rachou, revelando vários filetes de ouro brilhando ao sol. Percebendo a bolsa de couro carregada presa à cintura do garimpeiro, o jovem disse: "Estou à procura de pepitas, como as de sua bolsa, e não apenas minúsculos filetes." O velho garimpeiro estendeu a bolsa para o rapaz, que olhou dentro dela, esperando ver muitas pepitas grandes. Ficou surpreso ao ver que a bolsa estava cheia de milhares de filetes de ouro. O velho garimpeiro disse: "Filho, parece-me que você está tão preocupado procurando pepitas grandes que está deixando de encher sua bolsa com esses preciosos filetes de ouro. O acúmulo de paciência desses pequenos filetes me trouxe uma grande riqueza." Essa história ilustra a verdade espiritual que Alma ensinou a seu filho Elamã. Por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E por meios muito pequenos, o Senhor efetua a salvação de muitas almas. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo é simples. Não importa o quanto tentemos torná-lo complicado. Devemos esforçar-nos para manter nossa vida igualmente simples, livres de influências externas, e concentrar-nos nas coisas que mais importam. Quais são as coisas preciosas e simples do Evangelho que trazem clareza e propósito à nossa vida? Quais são os filetes de ouro do Evangelho, cujo paciente acúmulo ao longo de nossa vida nos recompensa com o supremo tesouro, o dom precioso da vida eterna? Creio que há um princípio simples, mais profundo, até sublime, que abrange a totalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Se adotarmos sinceramente esse princípio e fizermos dele o ponto central de nossa vida, ele vai purificar-nos e santificar-nos para que possamos viver novamente na presença de Deus. O Salvador falou desse princípio quando respondeu a um fariseu que lhe perguntou: "Mestre, qual é o grande mandamento da lei?" E Jesus disse-lhe:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só quando amamos a Deus e a Cristo de todo o coração, alma e mente, é que somos capazes de compartilhar esse amor com nossos semelhantes, por meio de atos de bondades e de serviço, da maneira que o Senhor amaria e serviria a todos nós, se estivesse em nosso meio hoje. Quando este puro amor de Cristo, ou caridade, nos envolve, pensamos, sentimos e agimos mais como o Pai Celestial e Jesus pensariam, sentiriam e agiriam. Nosso desejo sincero e motivação são mais semelhantes aos do Salvador. Ele compartilhou esse desejo com seus apóstolos na véspera de sua crucificação ao dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor do Salvador é descrito como um amor ativo. Não se manifesta por meio de feitos grandes e heróicos, mas sim por simples gestos de bondade e de serviço. Há uma infinidade de maneiras e situações nas quais podemos servir e amar as pessoas. Gostaria de sugerir algumas. Em primeiro lugar, a caridade começa no lar. O princípio mais importante que deve governar todo lar é a prática da regra de ouro. A administração do Senhor, de que tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles. Pare um pouco e imagine como você se sentiria se fosse alvo de palavras ou atos irrefletidos. Por meio de nosso exemplo, ensinemos nossos familiares a ter amor uns pelos outros. Outro lugar em que temos amplas oportunidades de servir é na igreja. Nossas alas e ramos devem ser um lugar em que a regra de ouro sempre guia as palavras e ações de uns para com os outros. Ao tratarmos uns aos outros com bondade, dizendo palavras de apoio e incentivo, e sendo sensíveis às necessidades alheias, podemos ajudar a criar uma união carinhosa entre os membros da ala. Onde existe caridade, não há lugar para fofocas ou palavras rudes. Os membros da ala, tanto adultos quanto jovens, podem unir-se na preparação de serviço significativo para abençoar a vida de outros. Poucas semanas atrás, o presidente da área América do Sul-Noroeste, o Elder Nash, relatou que ao designar que os fortes de espírito fortalecessem os fracos, eles estavam resgatando centenas de adultos e jovens menos ativos. Por meio do amor e do serviço um a um, estavam retornando. Esses atos de bondade criam um vínculo forte e duradouro entre todos os envolvidos, tanto os que ajudaram quanto os que foram ajudados. Muitas lembranças preciosas giram em torno de serviços assim. Quando penso em meus muitos anos de administração na igreja, algumas das minhas lembranças mais marcantes são da época em que me uni a outros membros da ala para ajudar alguém. Lembro-me, por exemplo, de que quando era bispo e trabalhei com vários membros ativos de minha ala para limpar o poço de silagem da fazenda de bem-estar da estaca. Não era uma tarefa agradável. Um irmão menos ativo, que não frequentava a igreja já havia muitos anos, foi convidado a nos ajudar. Devido ao amor e à amizade que ele sentiu enquanto trabalhávamos e conversávamos naquele poço de silagem mal cheiroso, ele voltou à igreja e foi mais tarde selado no templo, a sua esposa e seus filhos. Nossa integração por meio do serviço abençoou seus filhos, netos e agora bisnetos. Muitos deles serviram missão, casaram-se no templo e estão criando uma família eterna. Um grande trabalho que foi fruto de um simples ato, um pequeno filete de ouro.
Uma terceira área em que podemos servir é em nossa comunidade. Como pura expressão de nosso amor e preocupação, podemos estender a mão para aqueles que necessitam de nossa ajuda. Muitos de vocês já vestiram uma camiseta Mãos que Ajudam e trabalharam incansavelmente para aliviar o sofrimento de suas comunidades e melhorá-las. Os jovens adultos solteiros da estaca Sendai, Japão, ofereceram recentemente um serviço inestimável na busca de membros após a devastação do terremoto e do tsunami. Há inúmeras oportunidades de servir. Por meio de nossa bondade e nossos serviços sinceros, podemos fazer amizade com aqueles a quem servimos. Dessas amizades surge uma melhor compreensão de nossa devoção ao Evangelho e um desejo de saber mais a respeito da Igreja. Meu bom amigo Elder Joseph Wirtling falou do poder desse princípio. A bondade é a essência da grandeza, é a chave que abre portas e molda bons amigos. Ela suaviza corações e molda os relacionamentos que podem perdurar a vida toda. Outro modo pelo qual podemos servir aos filhos do Pai Celestial é por meio do serviço missionário, não apenas como missionários de tempo integral, mas também como amigos e vizinhos. O crescimento futuro da Igreja não acontecerá apenas batendo em portas de estranhos. Acontecerá quando os membros, juntamente com nossos missionários, cheios do amor de Deus e de Cristo, discernirem as necessidades e as atenderem no espírito do serviço caridoso. Quando fizermos isso, irmãos e irmãs, os honestos de coração sentirão nossa sinceridade e amor. Muitos vão querer conhecer mais a nosso respeito. Então, e somente então, a Igreja crescerá e encherá toda a terra. Isso não pode ser realizado somente pelos missionários, mas exige o interesse e o serviço de todos os membros. Em todo o nosso serviço, precisamos estar receptivos ao sussurro do Espírito Santo. A voz mansa e delicada vai indicar-nos quem necessita de nossa ajuda e o que podemos fazer para ajudá-los. O presidente Spencer W. Kimball disse: é vital que sirvamos uns aos outros no reino. Muito frequentemente, nossos atos de serviço consistem em um simples incentivo ou uma ajuda numa tarefa comum, mas que gloriosas consequências podem resultar de atos pequenos, porém espontâneos. E o presidente Thomas S. Monson aconselhou: há pessoas necessitadas em toda parte, e todos nós podemos fazer algo para ajudar alguém. A menos que nos entreguemos totalmente ao serviço ao próximo, haverá pouco propósito para nossas vidas. Irmãos e irmãs, gostaria de enfatizar novamente que o atributo mais importante do Pai Celestial e de seu Filho amado, que devemos desejar e esforçar-nos para ter dentro de nós, é o dom da caridade, o puro amor de Cristo. Desse dom emana nossa capacidade de amar e servir as pessoas como fez o Salvador. O profeta Mormon ensinou-nos a suprema importância desse dom e nos disse como podemos recebê-lo. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor, que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo, que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. Grandes coisas são realizadas por meio de coisas pequenas e simples, como os pequenos filetes de ouro que se acumulam com o tempo para formar um grande tesouro. Nossos pequenos e simples atos de bondade e serviço vão se acumular em uma vida cheia de amor pelo Pai Celestial, de devoção ao trabalho do Senhor Jesus Cristo e de um sentimento de paz e alegria, sempre que estendermos a mão uns para os outros. Ao aproximarmos da época da Páscoa, que mostremos nosso amor e apreço pelo sacrifício expiatório
do Salvador, por meio de nossos atos simples e compassivos de serviço a nossos irmãos e irmãs em casa, na igreja e em nossas comunidades. Essa é minha oração humilde, em nome de Jesus Cristo. Amém.